Paz do Senhor, irmãos. Esta noite nós vamos falar a respeito do espírito de Judas. Como é muito grande, eu tenho que fazer em duas partes. Essa primeira parte aqui, vou fazer uma explanação geral para a gente caminhar para a segunda parte. Depois você segue lá a segunda parte, hein? Para você não perder nada. Mas vamos logo. O espírito de Judas. Como assim o espírito de Judas? Bom, é o seguinte, você sabe a história, que naquela noite, né, quando Judas resolveu vender informações a respeito de Jesus, ele saiu dali e foi lá entregar as informações que ele tinha a respeito de Jesus e acabou vendendo por 30 moedas. Mas como é que foi? Bom, vamos clarear sua mente. Estavam todos reunidos, né, comendo a última ceia ali, certo? Quando Judas se levantou e Jesus caminhou até ele e olhou para ele e virou para o pessoal, né, todos os discípulos sentados e disse: meus amigos, hoje um de vocês vai me trair. E todo mundo lá, né? Sou eu? Senhor, sou eu? Quem? Nossa, será que sou? Não posso nem pensar que sou eu, tal. Aí o Judas quietão lá no canto, né? Só olhava para cá e para lá. Aí o que aconteceu? Ele levantou, Jesus falou assim: um de vocês vai ser imbuído, né? Vai ser cheio de um espírito maligno, o próprio Satanás. Você até pode dizer, mas o Judas talvez já fosse um Satanás, né? Já fosse um demônio, um espírito ali infiltrado naquilo tudo lá. Não, ele era peça que estava ali para que o plano de Deus continuasse o seu caminho. Eu não vou tocar nisso agora, não vou falar sobre isso agora. Bom, mas aí olha o que aconteceu. Ele levantou, Jesus correu até ele e falou assim: olha, Judas, o que você tem de fazer, faça logo, vai logo lá. Aí eles ainda estavam discutindo lá: meu Deus, quem será que vai entregar o meu Senhor? Nem ouviram ali direito o que tinha acontecido, pensaram que ele tinha saído para comprar pão, não é assim que é? Comprar mais coisas lá para a ceia. Aí ele foi pelo caminho. Olha, eu tenho tanta informação, eu almoço ali com Pedro, com Tiago, com João, eu sei o que Jesus pensa daquele povo todo lá, eu sei o que Jesus pensa daqueles sumos sacerdotes, daquelas autoridades, eles conversam ali, eu participo, eles perguntam para mim, eu dou opinião, eles dão todos opinião, eu sei, eu vou lá vender essas informações e vou ter um dinheirão na mão, muitas moedas. Só que antes dele chegar lá, aquelas autoridades todas já estavam reunidas e tinham decidido: nós vamos prender Jesus. Porque esse tal de Jesus aí, Cristo, não sei quantos nomes ele tem, ele está arrastando uma multidão e nós não vamos deixar que ele chegue aqui no templo hoje. Por quê? Porque era a Páscoa dos judeus. Páscoa dos judeus, não confunda, hein? Não era a Páscoa de Jesus, era a Páscoa dos judeus, a festa maior ali em Israel. Diz os historiadores que haviam 50 mil, 60 mil pessoas morando em Israel e que nessa festa, olha, chegava gente de todos os entornos, de todas as regiões, de todas as línguas. Chegavam gente de todos os estilos, gente rica, gente pobre, todos que vinham ali, sabe por quê? Porque tinham que fazer as oferendas, tinham que fazer os sacrifícios para pagar o seu pecado. Era assim que era feito, uma lei cerimonial, matava-se o animal, o sangue, certo? Então o que tinha ali? Tinha bois, ovelhas, pombinhas, tinha tudo ali. E onde é que era feito isso? No templo, claro, no templo maior. Onde é que poderia ter sido feito essa festa da Páscoa? Ali no templo, porque quem mandava em Israel
Quais eram as autoridades? O sumo sacerdote, os sacerdotes, depois vinham as autoridades, tal, né? Como se fosse hoje, né? Presidente, prefeitos, governadores, todo mundo ali, se reuniam ali. Então, Judas sabia que eles se reuniam lá, falou, eu vou lá. Chegou lá, na porta, chegou assim, falou assim, eu precisava conversar aí com alguma autoridade aí, que eu tenho umas informações. Informações do quê? Não, mas eu só posso conversar com eles. Mas a respeito do quê? Algumas informações que eu tenho a respeito do Nazareno, lá do Galileu. Já saíram correndo, já entraram na sala, tá todo mundo lá no pátio, chegou para uma autoridade maior, né? Chegou lá e falou assim, senhor, tem um homem aí, ó, ele se chama Judas, ele quer entregar Jesus, ele quer entregar o Cristo, o Galileu, o Nazareno. Rua, então manda ele entrar. Só que o Judas não esperava, é que eles já tinham decidido que iam prender Jesus. Agora, o que iam fazer com Jesus, eles ainda estavam decidindo, né? Eles tinham que planejar tudo direitinho para que aquela multidão que seguia Jesus não se revoltasse, porque se aquela multidão toda se revoltasse, o que ia acontecer? Acabava com a festa, acabava com a Páscoa, certo? E aquela multidão não poderia ir embora. Aquilo ali era o tesouro, porque aquelas pessoas traziam moedas, pagavam os bois, pagavam as ovelhas, pagavam as pombinhas, pagavam tudo para sacrificar. E pensa que era só os animais? Não, senhor, tinha todos os insumos, tinha comida, tinha gaiolinha para pôr pomba, tinha corda para puxar não sei o que, tinha que comprar tudo era vendido e comprado. Então, olha o que aconteceu. Se você fechar os olhos e ver aquela multidão todinha ali, aqueles bois berrando, aqueles cabrito, ovelhas lá, como é que fala? Balindo, né? Balindo, aquelas pombinhas grunhando, né? Deve ser grunhando. Então, e aquele povo gritando, olha o boi, olha aqui, que exemplar de boi mais bonito que você pode comprar e dar ali para o sacrifício. Olha a ovelha sem mancha, branquinha, sem mácula. Olha aí as pombinhas. Porque funcionava assim o esquema, ó. Os grandes, os poderosos compravam bois. Os outros compravam carneiros e os outros compravam pombinhas, sabe? E ficava a multidão de olho, a sociedade de olho, os fofoqueiros de olho, os invejosos. Vamos ver quem vai comprar boi. Por quê? Porque se o cara comprasse boi, ele tinha dinheiro. Se o cara comprasse carneiro, mais ou menos. Se o cara comprasse pombinha, pobrezinho. Mas todos compravam e ofereciam lá o sacrifício, sabe? Agora, para comprar tudo isso, tinha mais uma coisa. Era preciso ter as moedas cunhadas com o governador da época lá, com o maioral da época, cunhadas nas moedas. Não era qualquer moeda que podia entrar ali no tesouro não, do templo não. E aí, para isso tinha ali os cambistas, que trocavam essas moedas dessas pessoas que vinham de outras regiões, dos turistas, os que iam participar da festa, trocavam o dinheiro, as moedas por uma moeda. Aí um deles falou assim, olha, eu posso fazer, mas eu quero 2 moedas suas em troca de uma que vale a pena colocar lá, né? Que são aceitas lá. Aí começou-se a usura. O que é a usura? Começou-se a ganhar em cima daquilo. Eu faço a troca e ganho. Outro
tinha aqueles grandes, né, que estavam falidos mesmo, mas não queriam se aparecer como falidos para a sociedade. Então o que eles faziam? Eles iam até os cambistas e diziam assim: olha, eu estou para receber aí a minha colheita, tal, e coisa, já está vendida, tal, mas o senhor poderia me arrumar aí as moedas que eu preciso para fazer o sacrifício? Ah, não, pois não, senhor. Oh, claro, eu arrumo 10 moedas, o senhor me paga 15. Pronto. E ali começou-se a cobrar juros. E foi dessa forma, esse esquema comercial, né? Esse esquema econômico que girava em torno do templo, e era o único esquema que havia ali em Israel. Porque se vocês fechar os olhos, vocês vão ver que os historiadores disseram que de 18 a 20 mil carneiros eram consumidos, que milhares de pombinhas eram consumidos, milhares de bois eram consumidos. Ainda tinha as pousadas, né, que tinham que abrir vagas para toda aquela gente, aquela multidão, certo? Então era dinheiro. Ali no templo, dinheiro. Ali a compra, dinheiro. Ali o empréstimo, dinheiro. Então tinha os cambistas. Tinha os vendedores também que ganhavam as suas porcentagens, porque muitas vezes os vendedores não eram dono daquilo ali. Não, senhor, para ser dono daquele gado, para ser dono daqueles carneiros, daquela multidão de pombinhas, tem que ter dinheiro. E quem era o dono daquilo? Diz a Bíblia, diz a palavra, que os próprios sumos sacerdotes, a família que tinham posses, eram donos daquele gado, daqueles carneiros, daquelas pombinhas. Homens de posses eram donos daquilo. Tudo isso com as bênçãos das autoridades maiores, colocadas por ele mesmo para administrar tudo aquilo. Então, esta é uma visão geral do que nós temos em Israel naqueles dias de Páscoa. É uma pena, eu vou ter que parar agora essa primeira parte, mas eu vou continuar na segunda parte e você segue lá, tá bom? Mas só para você ter uma ideia dos dias de Jesus ali naquela Páscoa, do Judas ali, certo? Daquela multidão, de tudo que estava acontecendo, tá bom? E até já, até a segunda parte.